Oi, pessoal! Espero que esteja tudo bem com vocês. Aqui quem está falando é Vanessa Marques, da Fervo Acessibilidade. E estou aqui hoje com Lúcia Padilha para a gente falar sobre acessibilidade para além de rampa e corrimão. É um projeto aprovado pelo Fundo Pernambucano de Incentivo à Cultura, FUCultura, que tem como objetivo trazer várias questões sobre acessibilidade no campo das artes e da produção cultural. Então, a gente trouxe Lúcia aqui hoje para conversar um pouquinho com a gente e trazer um pouco da sua experiência em artes visuais, produção cultural e acessibilidade. Para iniciar, eu vou fazer nossa audiodescrição. Lúcia está no canto esquerdo da tela. Ela é uma mulher branca, de cabelo com mechas loiras na altura do ombro. Ela tem na faixa de 55 anos de idade, usa óculos de grau, batom vermelho e uma blusa de alça fininha branca. Eu estou no canto direito, eu sou uma mulher negra de pele parda, tenho um cabelo cacheado um pouco abaixo da altura do ombro, estou com uma blusa verde de alça fininha e tanto na minha tela como na tela de Lúcia, no fundo tem uma arte digital, que está escrita Acessibilidade para além de rampa e corrimão, que é o nome do projeto. Então, para iniciar, Lúcia, primeiro eu quero te agradecer, né, por ter topado fazer essa entrevista aqui com a gente. E eu gostaria que você falasse um pouquinho das tuas experiências na área de artes visuais com acessibilidade, visto que você tem, né, vários projetos aprovados pelo FUCultura e por outros editais nessa área, e eu queria que você compartilhasse um pouquinho dessas experiências. Pronto. Primeiro, obrigada pelo convite, Vanessa. Fico muito feliz de estar aqui participando e contribuindo com o seu projeto. Acho super importante. Minha formação é em arquitetura, então, quando eu fazia projeto de arquitetura, a gente já tinha atenção a essa questão de acessibilidade física, né, para rampas, para corrimões, tamanhos de espaços. E depois de um tempo eu comecei a fazer projetos culturais, diferentes do projeto de arquitetura. E essa questão de acessibilidade, ela também foi surgindo para que os bens culturais fossem acessíveis ao maior número de pessoas. Então, eu tenho uma empresa que chama Lupa Cultural, Lupa é Lúcia Padilha, as duas primeiras sílabas, e ela também lembra o objeto lupa da gente olhar com mais atenção para esses produtos culturais. Geralmente os meus projetos eles têm a ver com ações educativas dentro das artes visuais e também de patrimônio material. E aí eu fiz uma apresentaçãozinha que eu trouxe para vocês conhecerem um pouco desses projetos, eu contar um pouquinho da história de cada projeto e dos recursos que eu pude, né, colocar. Como eu falei, minha empresa Lupa Cultural, ela desenvolve esses projetos educativos. Esse primeiro slide, eu vou fazer uma breve audiodescrição. Se faltar alguma coisa, Vanessa, por favor, me ajude aí para completar. Mas o primeiro slide, ele tem um fundo verde, tem a logomarca da minha empresa, que é a Lupa Cultural, um quadrado laranja com as letras brancas, escrito Lupa Cultural. E ao lado, também com a letra branca, tem escrito projetos. Então, o próximo slide são dois cartazes do primeiro projeto, vamos assim dizer, que eu aprovei no FUCultura e que eu comecei a desenvolver. Ele é um projeto educativo, a gente trabalhou duas coleções do Museu de Arte Contemporânea de Pernambuco, que fica lá em Olinda, o MACPE. O nome do projeto se chama Acervo Educativo. A gente trabalhou duas coleções. A primeira coleção foi a coleção Assis Chateaubriand, que tinham pinturas, desenhos, desenho em papel, tela. E o segundo cartaz, a segunda coleção, é a coleção Abelardo Rodrigues de papel também. Eram desenhos, aquarelas e pinturas em papel. Então, a gente pegou essas duas coleções, escolhemos algumas obras dessas coleções e a gente aplicou a metodologia da abordagem triangular, né, para a gente trabalhar esses acervos. E aí, como esses foram os primeiros projetos que a gente aprovou no FUCultura, esses projetos eles não tinham muito recursos. Só para voltar um pouquinho, só para audiodescrever a tela desse slide, esse slide tem um fundo branco,
Do lado esquerdo tem um cartaz verde com as letras brancas, escrito Acervo Educativo, coleção Assis Chateaubriand do MAC-PE, e a colagem, né, o desenho, a imagem de um coração vermelho com uma flor. E as datas, esse projeto ele foi lançado em 2013. Do lado direito é outro cartaz com o fundo laranja, as letras brancas, escrita novamente Acervo Educativo, coleção Abelardo Rodrigues de papel, do MAC-PE, e tem a imagem de um jacaré, que é a obra de Chico da Silva. São recortes, todas essas duas imagens que aparecem nos cartazes são recortes de obras do acervo. E no caso, nesse cartaz, a gente tem a data de 2016, que foi quando ele foi lançado. Esses dois projetos, como a gente não teve muito recurso, qual foi o recurso de acessibilidade comunicacional que a gente conseguiu fazer? A gente imprimiu, isso eram publicações, cadernos educativos. Esses cadernos vocês podem achar ele online, basta digitar Acervo Educativo, que vocês vão achar o link para vocês verem. E a gente fez uma impressão desses cadernos em braille. Cada um desses cadernos foram impressos em braille e foi doado ao MAC. Então, o MAC tem esses cadernos impressos em braille. Foi o recurso que a gente conseguiu fazer para esse projeto. E qual foi o ponto positivo? Foi que a gente não deixou de ter esse recurso e o museu tem lá no seu acervo essas publicações acessíveis em braille. O ponto negativo foi que ficou restrito ao museu, enquanto que esses cadernos a gente fez outras atividades educativas em escolas do interior, esse recurso de acessibilidade não foi junto com o caderno. Aí pode passar. Só lembrando, gente, o MAC é o Museu de Arte Contemporânea, tá? Fica em Olinda, né? Para quem quiser ter acesso ao material. Na Rua 13 de Maio, em Olinda. Ele está fechado para reforma, mas já abre. Bom, esse é um outro projeto também que eu desenvolvo já tem 10 anos, ele chama Recife Arte Pública. Esse slide é um recorte de um mural. O Recife Arte Pública é um projeto de mapeamento de obra de arte pública da cidade do Recife. A gente mapeou as categorias esculturas, murais e vitrais. E esse slide que está na tela agora é um recorte de um mural que fica na entrada do Cinema São Luís, na Rua da Aurora. O Cinema São Luís fica na Rua da Aurora. Esse mural ele fica bem na entrada do museu, do cinema, e ele é um mural de Lula Cardoso Aires. Ele é um mural que representa o carnaval, as expressões folclóricas da cidade do Recife. E aí as imagens são imagens de pessoas dançando, tem uma boneca do maracatu, uma mulher, e os traços desse mural, eles são bem geométricos. E ele é bem colorido. Então, a gente usou essa imagem para a capa do livro que a gente criou. Depois que a gente mapeou as obras, a gente criou o livro chamado Cidade Educativa, e ele é voltado para os professores trabalharem as obras de arte pública na cidade como uma sala de aula ao ar livre. Pode passar. Esse projeto de mapeamento, a gente reuniu ele num site chamado recifeartepublica.com.br, esse é o endereço. No site você vai encontrar as 3 categorias que a gente mapeou: escultura, mural e vitral. E esse slide que está na tela, ele tem o fundo branco, tem escrito o endereço do site, www.recifeartepublica.com.br, e tem a tela inicial do site, e tem 5 janelas. As 3 janelas de cima tem as categorias que a gente mapeou: escultura, mural e vitral. Para cada quadrado desse retângulo tem a imagem de uma escultura, do mural e de um vitral. E abaixo dessas 3 janelas superiores, tem 2 escritas: educativo e lojinha. A lojinha não tem nada ainda, mas o educativo, a gente é o portal, vamos dizer, o link que dá acesso aos produtos que a gente criou a partir desse projeto do Recife Arte Pública. E esses produtos, são 3 produtos que tem aí, todos eles têm recurso de acessibilidade comunicacional.
Aí eu vou falar um pouquinho de cada um desses produtos. Pode passar. O próximo slide é a capa do livro, o livro que eu falei, Recife Arte Pública, Cidade Educativa. É um recorte, a imagem que está aparecendo na tela, esse slide, é a capa do livro, escrito, o título. A imagem é a mesma imagem do mural do Cinema São Luís, de Lula Cardoso Aires. São pessoas dançando, tem os casarios do Recife, os telhados atrás, torres de igrejas, e tudo com desenhos bem geométricos e coloridos. Tem cores amarelas, lilás, verde, muitas cores, os rostos de pessoas dançando. E aí esse livro está disponível na aba do educativo do site. Pode passar. Esse livro ele é voltado para professores. A gente está vendo agora na tela a imagem de pessoas. Isso foi um pré-lançamento do livro no Parque 13 de Maio. Isso são alunos do curso que eu ofereci online. Então, os alunos, cada um ganhou um exemplar de um livro. Então, na tela, vocês estão vendo uma foto. São 3 pessoas em pé e a mão de uma pessoa como se estivesse de costas. 2 pessoas folheando o livro e outras 2 conversando no meio do parque. Então, o livro ele tem como conteúdo, essa foto dá para você ver as páginas do livro, né? Uma das páginas, você tem conteúdo falando sobre as obras de arte. A gente dividiu as obras de arte em 4 temas, 4 capítulos. Cidade Arte, Cidade Memória, Cidade Identidade e Cidade Poesia. Para cada capítulo, a gente escolheu determinadas obras de arte para tratar desses temas. E aí, para cada capítulo, no final, tem sugestões de atividades que os professores podem fazer na cidade com esses temas. E a gente também tem uma página com audiodescrição. Pode passar para o próximo slide. Para cada capítulo, a gente escolheu uma imagem de uma escultura, de um mural ou de um vitral que tem a ver com o tema, e a gente audiodescreveu essa imagem. E aí a gente também, incentiva as pessoas a fazerem audiodescrição das obras de arte pública, e também, para algumas obras de arte pública, a gente incentiva também a experiência do toque. Já que são obras de arte pública, elas são acessíveis, porque elas estão nas praças, nas ruas, principalmente esculturas. Você pode sentir as formas, você pode sentir a textura do material que ela foi feita. Então, nesse slide aparece uma caixa de texto com fundo azul e letras brancas, comentando sobre esse conteúdo do livro, e do lado esquerdo, a imagem dos violeiros, que é uma escultura de Abelardo da Hora, que fica no Parque 13 de Maio. São 2 homens tocando violão, ela chama os violeiros, e essa escultura está com audiodescrição abaixo dela, e com essa sugestão de que você pode visitar o parque e também ter a experiência da acessibilidade do toque. Isso foi um outro produto do projeto Recife Arte Pública, chamado Cartilha Visual do Recife. Ele também está disponível para você baixar gratuitamente no site, na aba do Educativo. Essa tela que a gente está vendo tem 2 cartazes. O Cartilha Visual é uma série de 13 cartazes, e nessa tela, nesse slide, você tem 2 cartazes, um cartaz de exemplo, que traz a escultura Fonte da Índia, é a imagem, a escultura de uma indígena. Ela está de cocá e saia de penas, ela fica ali perto na Rua do Imperador, e aí esse cartaz do lado esquerdo tem a escultura da Fonte da Índia, tem a palavra escrita originárias com as sílabas separadas, na cor branca, tem uma pergunta a quem pertence esse território, e abaixo tem a audiodescrição da imagem. Tem um QR Code que leva você para o site do Recife Arte Pública para você saber mais informações e ver mais imagens dessa obra. E do lado direito você tem aí o catálogo de todos os cartazes que a gente fez isso. Esses cartazes eles foram inspirados no método Paulo Freire de alfabetização. E aí a gente tenta fazer uma alfabetização visual, porque a gente coloca a imagem, a gente relaciona uma imagem, uma palavra a essa imagem. Por exemplo, no caso da Fonte da Índia tem a palavra originárias,
E a gente aproveita para fazer uma pergunta mediadora. Essa pergunta ela sugere você conversar sobre o tema da escultura ou da obra de arte. E também tem a audiodescrição. Então, esse trabalho também está disponível. Todos os cartazes eles foram formatados no tamanho A4. Você pode imprimir na sua impressora de casa e usar para atividades educativas em escolas ou mesmo criar um painel de lambe-lambe com essas obras de arte pública. Pode passar. Nesse slide aqui, a gente tem um fundo branco e tem um print do canal do YouTube do projeto Recife Arte Pública. Então, a gente vê aqui 9 telas de vídeos que tem no canal do Recife Arte Pública. E dentre essas telas, a gente tem na parte de baixo 4 telas, que são 4 videoaulas sobre o livro Cidade Educativa. Então, para cada capítulo tem uma videoaula. E essas videoaulas elas foram incentivadas pela Lei Aldir Blanc, a primeira leva da Lei Aldir Blanc. E essas videoaulas, o recurso de acessibilidade que eu consegui incluir foi legenda para surdos e ensurdecidos. Pode passar. A próxima tela vocês vão ver como se fosse um print do vídeo, em que dá para você ver a tela do YouTube e entre colchetes escrito música de fundo. Então, a LSE que o próprio YouTube fornece, a gente usou esse recurso de acessibilidade para legendar todas as 4 videoaulas. Então, aí tem uma tela que mostra o Marco Zero da cidade do Recife, uma foto aérea, onde está o piso uma obra de Cícero Dias, que chama Rosa dos Ventos, que é um círculo, e bem colorido esse círculo, que ele marca o Marco Zero da cidade do Recife. Pode passar. E mais à frente, mais para lá, né, tá o encontro, né, do rio, né, e o mar separado pela escultura. Isso, né? pelos arrecifes, os arrecifes que tem o Parque de Esculturas de Francisco Brenan. Mostra o mar, né, e a cidade. E aí é o lugar onde o Recife nasceu. É bem interessante. Uma foto bem iluminada pela luz do sol, o céu azul com algumas nuvens brancas. Isso. E aí é bom que a gente vê que Recife ele já começa com 2 obras de arte, né? O Parque de Esculturas de Francisco Brenan e o mural de piso de Cícero Dias. Mais um produto do Recife Arte Pública, que foi o encontro que a gente fez um pouquinho antes da pandemia, em novembro de 2019, que a gente chamou de Fórum Arte Cidade. Então, a gente convidou um bocado de pessoas para estar conversando sobre arte pública. Nesse slide, vocês podem ver, tem o fundo branco e vocês podem ver o cartaz desse evento. O cartaz desse evento também é mais um recorte desse mural do Cinema São Luís, de Lula Cardoso Aires, sendo que agora num formato mais horizontal, em que você vê ele numa extensão maior. Então você consegue perceber mais pessoas brincando o Carnaval do Recife. Na parte de cima é azul, como se fosse o céu do Recife. Logo abaixo desse céu você vê o recorte de telhados e torres de igrejas, bem geométricas e coloridos. E na parte de baixo são pessoas, né, personagens que Lula Cardoso Aires desenhou. Muitos são pessoas de pele preta, tem pessoas fantasiadas, né, tem o maracatu e tudo muito colorido, né? E a gente usou esse cartaz, esse mural novamente para o cartaz desse encontro. E nesse encontro, o recurso que a gente pôde utilizar, já que foi um bate-papo, eram rodas de conversa, a gente utilizou a intérprete de Libras. No próximo slide, a gente pode ver uma foto do auditório do Mamã, foi lá no Mamã, no Museu de Arte Moderna Luiz Magalhães, que fica também na Rua da Aurora. A gente tem o auditório, pessoas sentadas nas cadeiras, tem uma mulher apresentando o trabalho e a pesquisa dela, ela é uma professora de São Paulo, e ao lado dela, a intérprete de Libras, que foi o recurso que a gente conseguiu também dentro das possibilidades financeiras do projeto. Então, a gente teve esse recurso de acessibilidade. Por fim, esse projeto pode passar, ou chamado Outros Sentidos da Arte, Oficina de Mediação e Acessibilidade em Artes Visuais. Esse projeto, inclusive, Vanessa trabalhou com a gente. Foi um projeto coletivo. A ideia desse projeto era que a gente fizesse uma oficina
um curso sobre acessibilidade, sobre mediação e sobre acessibilidade, e ao final desse curso a gente tornasse uma exposição de um museu acessível da melhor forma possível, tanto acessibilidade física como acessibilidade comunicacional. Então, nesse slide, a gente tem o cartaz desse curso, que é uma imagem de fundo de alunos de uma escola pública com os olhos vendados. A gente fez essa brincadeira, foi uma oficina que a gente fez numa escola pública, de o aluno de olho vendado escutar a audiodescrição de outro aluno, de uma imagem. Então, a gente usou essa imagem como ilustrativa do cartaz da oficina. Tem o título da oficina em letras pretas do lado esquerdo, Outros Sentidos da Arte, Oficina de Mediação e Acessibilidade em Artes Visuais, e os patrocinadores e apoio, né? O Funcultura e o SESC. Então, no próximo slide, a gente tem a imagem do Museu de Arte Sacra de Goiânia. Faltou eu contar um pouquinho a história desse projeto. Esse projeto ele foi aprovado em 2018, mas a gente só conseguiu executar ele durante a pandemia. Na verdade, depois que acabou a pandemia, por conta dos trâmites burocráticos todos. Inicialmente, ele foi aprovado para que a gente fizesse o curso no Museu Murilo La Greca, que é um museu que fica em Casa Forte, e a exposição que a gente ia tornar acessível era uma exposição temporária. Como isso não aconteceu, durante a pandemia eu fui convidada para dar um curso de mediação no SESC Goiânia. E Vanessa também foi convidada. O projeto chamava Escola de Patrimônio. Então, o Museu de Arte Sacra de Goiânia, ele fica dentro do SESC Goiânia. E aí a gente teve contato tanto com o Museu de Arte Sacra, como a gente teve contato como professoras dos cursos dessa Escola de Patrimônio. O curso de Vanessa era para fazer audiodescrição de imagens do museu, e o meu curso era para fazer ações de mediação do museu. E aí, quando eu estava lá, eu falei, poxa, eu vou pedir ao Funcultura para mudar o lugar de executar o projeto Outros Sentidos da Arte para o Museu de Arte Sacra de Goiânia, porque o Museu de Arte Sacra é uma exposição de longa duração. Então, a gente ia deixar uma contribuição para um museu que ia sair também da região metropolitana, né? E ia ser muito legal. Aí, essa imagem que vocês estão vendo é da entrada do Museu de Arte Sacra Goiânia, né? Tem as letras brancas escritas, é um mural, e na frente desse mural tem 3 alunos desse curso e Michel Platini, que ele também construiu esse roteiro de acessibilidade junto comigo, com Vanessa e com Bárbara Collier e também com Hassan Santos, que estava fazendo parte do curso. Destaca-se uma flor amarela, né, com o nome Museu de Arte Sacra de Goiânia, e Michel está entre os alunos, e ele está segurando uma bengala verde. Essa outra imagem que está aparecendo no slide é de dentro, no interior do Museu de Arte Sacra de Goiânia. Está a turma reunida ao redor de uma base quadrada, grande, parece mais uma mesa, né? Nessa base impressa, colado em cima, está o mapa da cidade de Goiânia, e a gente estava ali reunido, né? Tem Bárbara, tem Michel, tem alunas do curso, Leandro, que na época era o gestor do museu, Bárbara do lado direito, tem eu também que estou aparecendo, e aí a gente está pensando como é que a gente poderia fazer a audiodescrição desse mapa dentro do roteiro que a gente estava criando. É uma fotografia de dentro do museu. Tem um mezanino, né, atrás, né, o espaço interno do museu, que se destaca realmente esse grupo, né, que está ao redor do mapa. Na próxima imagem, a gente tem uma planta baixa. Essa planta baixa já foi resultado desse projeto. A gente entregou esse projeto para o SESC PE. Esse projeto foi doado, né, foi incentivado pelo Funcultura. O SESC nos recebeu de braços abertos para a gente fazer esse projeto lá, e ele também recebeu um presente que foi o projeto final. Então, aí nessa tela a gente tem o fundo branco e uma planta baixa do museu com o percurso do piso tátil que a gente sugeriu para que o SESC aplicasse. A gente, na verdade, entregou o projeto, a execução ficou a cargo do SESC. E também um mapa tátil, a gente indica o lugar onde fica o mapa tátil. E esse último slide é também a planta baixa
com o roteiro que a gente criou junto com os alunos, a gente também aproveitou as audiodescrições do curso que Vanessa e Michel já tinham dado antes, durante a Escola de Patrimônio. Adicionamos essas audiodescrições às audiodescrições que os alunos fizeram, junto com a gente. Vanessa fez a nossa correção e consultoria e correção. Michel, as fotos que eu falei anteriormente, foi quando a gente foi no lugar, no museu, para a gente ver se as audiodescrições estavam coerentes, né, com a consultoria de Michel também lá no lugar. E essa planta mostra mais ou menos as faixas que a gente criou. Essas faixas eram audiodescrições dos ambientes. Vocês estão vendo aí 7 espaços, né? Tem uma planta baixa com os números dos lugares da exposição do museu em amarelo e bolinhas que indicam as faixas que estavam audiodescritas. Essas faixas elas ficaram a critério do SESC gravar. A gente entregou tudo escrito para eles. E é isso. Essas foram as minhas experiências que eu trouxe para compartilhar aqui com vocês dos recursos que eu consegui utilizar em alguns desses projetos que a gente já executou. Lúcia, tinha várias outras perguntas para te fazer, mas a tua apresentação, de uma forma muito sucinta e objetiva, ela contempla outras perguntas. Que eu ia perguntar, né, sobre a produção cultural em artes visuais com dispositivo de acessibilidade, se você já tinha pensado nisso, já tinha feito isso, só que você mostrou vários projetos já nessa área, né? E eu acho, permita-me falar, caso, pelo que eu compreendi da sua apresentação, você vai muito pelo caminho da mediação cultural para pensar a acessibilidade. Seria esse mesmo caminho? Isso. Eu acho interessante você trazer essa questão, Vanessa, da acessibilidade voltada especialmente para as artes visuais, porque artes visuais em geral, ela às vezes assim, até mesmo a gente, né, que não tem deficiência visual, por exemplo, ou não tem deficiência auditiva, às vezes a gente interpreta a obra de arte de uma forma diferente de outra pessoa. Cada pessoa interpreta de um jeito. Então, quando a gente se propõe a audiodescrever uma obra de arte, a gente tem que ter muito cuidado nisso, porque a gente não pode estar colocando a opinião da gente. Vou dar um exemplo muito básico, mas é só para ilustrar. A gente não pode dizer assim, essa obra é bonita, ou essa obra é agradável, ou essa obra me dá uma sensação de medo. A gente não pode audiodescrever colocando esses tipos de opinião, né? Então, a gente vai audiodescrever a imagem que está lá. Mas a obra de arte, ela sempre traz uma mensagem, né? Ela sempre passa uma sensação. Ela sempre tem um sentido de ser, né? E aí é esse desafio que eu acho que a acessibilidade no campo das artes visuais, ele tem que ter muito cuidado, né? Eu vou sempre para o meio da mediação, é o que eu gosto de fazer, faço muitos materiais educativos, também coloco acessibilidade nos meus materiais educativos quando eu consigo, procuro sempre fazer isso, acho super importante, né? Mas eu acho que cada situação é uma situação, e aí a gente sempre tem que estar prestando atenta ao que a gente pode tornar acessível. Eu fiz um curso de acessibilidade com Liliana, da Com Acessibilidade. Foi um curso que teve uma carga horária muito legal. E a gente conheceu uma professora, que agora eu não lembro o nome dela, e ela fazia audiodescrição de uma pintura abstrata. E aí eu achei super legal essa audiodescrição dessa pintura abstrata dela, porque ela conseguiu audiodescrever uma imagem muito difícil de ser audiodescrita. Mas é isso, eu sou super a favor de que a gente sempre esteja investigando e que esteja atenta a todas essas possibilidades. Pensar realmente a audiodescrição em artes visuais é um jogo de cintura que você tem que ter entre o ético, né? Conforme as orientações das inferências, né? Também o estético, né? Porque as artes visuais, embora descreva o que você vê, mas esse ver é bastante subjetivo, né? Quando tem vários outros valores simbólicos que estão ali na arte.
E aí a gente tem que ter esse jogo entre o ético e o estético. É bem. Esse é o desafio, né? Exatamente. E aí, Lúcia, então, como você trouxe uma apresentação maravilhosa, né, que contempla muito do que a gente Obrigada. ia falar aqui hoje pelas perguntas, eu já vou te perguntar então agora, né, dentro de tantos projetos que você apresentou desde 2013, né, quando a gente tem uma escassez enorme na área de acessibilidade, embora ainda hoje a gente enfrente muitos desafios, mas até mesmo de pensar tecnologias, né, assistivas e tudo mais para a gente desenvolver. Eu queria saber como são os teus planos agora para 2024. Como é que você vai continuar caminhando, né, nessa união que você faz de mediação cultural com acessibilidade? Inclusive, vou aproveitar que eu vou falar dos planos para 2024, já para lhe convidar para um projeto que eu aprovei, Opa! Adoro os projetos de Lúcia. que é mais um filhote que eu chamo, né? Mais um projeto que vem do Recife Arte Pública, que é criar roteiros na cidade, roteiros de arte pública com audiodescrição, para a gente fazer percursos pela cidade. Então, não vão ser muitas obras de arte, mas a gente fez uma seleção de 4 lugares, se eu não me engano, ou foram 3, e esse projeto chama Recife para Todos Verem. Ele foi aprovado agora na Lei Paulo Gustavo, pela Prefeitura da cidade do Recife. Esse é um dos projetos que eu pretendo desenvolver agora em 2024. Já lhe convido para trabalhar comigo Conte aqui no comigo, conte da programa. FIBA, estamos aí. Para a gente continuar essa parceria que começou no outros sentidos da arte, né? Na verdade. E a ideia desse projeto é isso: é a gente criar um roteiro, assim como a gente criou para o Museu de Arte Sacra, lá em Goiânia, a gente criar um só que para a cidade. E aí qualquer pessoa vai poder escutar a audiodescrição de algumas obras dentro de determinados locais onde tem um agrupamento maior de obras de arte pública. Esse é um projeto. E o outro projeto que eu também aprovei agora na Lei Paulo Gustavo e que fiquei muito feliz e muito grata por ter conseguido aprovar esses 2 projetos. Também é um projeto que tem a ver com arte pública, que é um filme de animação, que eu vou fazer junto com a equipe, né, que já trabalha com animação. A gente vai animar algumas obras de arte pública. E nesse videozinho é um curta bem curtinho, bem pouco tempo. Também o dinheiro é tudo muito pequeno para a gente fazer uma produção de animação, né, os prêmios que ofereceram. Mas a ideia é que esse vídeo também tenha legendas para surdos e ensurdecidos, né? Seja legendado com LSE e tenha essa versão acessível, né? Não vai ter janela de Libras, mas vai ter LSE. Nada. E ficar com dúvidas sobre o que é LSL, Legendagem para Surdos e Ensurdecidos, a gente tem um programa do Acessibilidade para Além de Rampa e Corrimão, que Maria da Mata, que é uma consultora de LSE, ela explica bem direitinho, tá certo? E vocês podem ver esse programa. Então, Lúcia, muito, muito, muito obrigada. Foi muito Obrigada. a apresentação. É muito gratificante conversar contigo, porque a gente começa a ter várias ideias e esse link que você faz de mediação cultural, né, com acessibilidade, pensando também no espaço público, né? Então, isso é uma arte política, né? Uma arte com acessibilidade, é uma arte que realmente é transformadora. E eu quero te agradecer por compartilhar com a gente, tá certo? Obrigada também pelo convite, vai ser um prazer participar do teu projeto mais uma vez, é sempre um prazer. E se vocês querem aprender, né, trocar e conhecer cada vez mais sobre artes visuais e acessibilidade, vocês podem seguir o Instagram da Lúcia, que é @lupacultural. Isso. E também vocês podem seguir o Instagram da Feva, que é o @feva.acessibilidade. Então, obrigada por ter acompanhado a gente até aqui. Até a próxima e um abraço. Obrigada. Até a próxima.